Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu cumprimentava mais uma vez o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, Professor Manuel Sebastião, e começaria por abordar algumas questões mais gerais, dado que não era, esta audição tinha exatamente esse âmbito, a possibilidade de serem tratados outros temas, segundo o próprio requerimento do PSD. E eu começava pelo problema dos relatórios. Eu gostaria de saber, Sr. Presidente, se o relatório de 2010, quando é que foi enviado ao Governo? Se foi ainda ao anterior, se foi enviado já a este? E já agora podermos saber quando é que está pronto o relatório de 2011. O Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência fez uma apresentação, mas aquilo não é naturalmente o relatório. Até para que esta comissão, que deve ser a primeira comissão a ouvir o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, o possa fazer, dado que a outra deve ser sobretudo sobre as situações de ordem financeira. E relativamente ainda a estes balanços, que era a apresentação do relatório 2010-2011, eu perguntava-lhe se o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência tira alguma conclusão do facto de, num balanço de 2005-2011, não ter havido nenhum processo por abuso de dependência económica. Não ter havido nenhum, tanto quanto podemos conhecer, processo de medidas cautelares. E ter havido apenas 4 processos de abuso de posição económica dominante. Gostaria de que o Sr. Presidente me pudesse dizer alguma coisa. Por outro lado, verifico que no relatório de 2010, que recebemos recentemente nesta Casa, exatamente depois do Sr. da Autoridade da Concorrência o ter enviado, verificamos que continua sem a listagem total das empresas que foram penalizadas por ilegalidades à concorrência e as coimas que lhe foram aplicadas, contrariamente àquilo que era habitual e que eu já uma vez referi ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Por outro lado, na apresentação que aqui fez, faz uma referência ao processo da PT, que acabou o processo de 2,1 milhões de euros de abuso de posição económica dominante, que acabou por prescrever. Eu gostava de perguntar, aliás, o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência tem o cuidado de assinalar a demora do aparelho judicial, 3 anos, 2 meses e 15 dias. E eu perguntava-lhe, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, se quando fez o último recurso a 7 de março, já sabia que o processo prescrevia a 8 de março. Uma outra questão que este relatório de 2010 me levanta, mais uma vez, Sr. Presidente, e já uma vez levantei aqui esta questão, é perguntar-lhe qual é a língua de trabalho numa entidade pública, numa estrutura do Estado português, como é a Autoridade da Concorrência. Eu perguntava-lhe como é possível que continue a ter estudos e documentação em inglês e apenas em inglês, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. E gostava de saber se vão contratar técnicos para fazer essa tradução para que todos os cidadãos portugueses, ou qualquer entidade portuguesa, que não tenha essa possibilidade de poder ter acesso a esses estudos. Pelo menos é os títulos que vêm e de facto, quando se recorre ao site, é aquilo que existe, são textos em inglês, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Depois, perguntava-lhe se tirava consequências ou não dos atrasos, da demora da Autoridade da Concorrência, porque os relatórios continuam a banalizar isso, a consequência para a economia, para as empresas, das demoras da intervenção da Autoridade da Concorrência. E regressaria ao problema agora dos combustíveis. O Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência acabou de falar em estranhas teorias económicas, portanto, nestes mercados dos combustíveis. Portanto, são de facto estranhas teorias económicas, porque aparentemente temos um mercado ou mercados que não funcionam. Isto é, há operadores, mas depois não há concorrência. Não funcionam. Esta é uma questão velha, já aqui várias vezes discutimos, mas eu gostaria agora, sobretudo, de abordar outras questões, inclusive algumas que o Sr. Presidente da Autoridade já referiu. Primeira ideia de que isto é um problema idêntico, dificuldades idênticas na Europa, nos Estados Unidos, portanto, em todo o lado. Eu acho que isto significa que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência continua a desvalorizar os diferenciais de 2, 3, 4, 10, 20 cêntimos entre nós, por exemplo, e a média europeia. E como desvaloriza os 2 cêntimos ou os 10 cêntimos
isto não tem significado nenhum. Mas o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência percebe que para as empresas portuguesas o problema até não é o valor absoluto, é de facto a diferença relativamente aos outros. É essa diferença que atinge do ponto de vista da competitividade das nossas empresas. E, portanto, acho que não pode falar de dificuldades idênticas, porque estamos perante um outro problema, relativamente às empresas, relativamente aos consumidores, de facto, é o seu valor absoluto com o significado que tem. Nós já sabemos, já disse aqui várias vezes, que a Autoridade da Concorrência funciona para os partidos, que até vão alternando do ponto de vista do seu posicionamento, conforme estão no governo ou não estão no governo. É evidente hoje daquilo que aqui, da posição do PSD e da posição do PS. O PS até já acha que há limites à subida dos preços. Mas é uma evidência, e portanto a Autoridade da Concorrência funciona para o bode expiatório de uma estrutura monopolista, privada, que estes partidos naturalmente criaram e cujas consequências estão claramente em cima da mesa. Mas eu perguntava-lhe se o senhor Presidente da Autoridade da Concorrência não acha que o desenvolvimento de redes e combustíveis alternativos, apesar de tudo, podiam introduzir aqui alguma concorrência. Concretamente a rede low cost, concretamente o alargamento da rede de GPL, de GNC, de gás natural comprimido, ou de gás natural liquefeito. Se isto não poderia ou não traduzir-se numa concorrência neste mercado de combustíveis para motores de explosão e, naturalmente, baixar os respectivos preços. Depois, o problema dos lucros das petrolíferas. O Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, em anteriores abordagens sobre esta matéria, disse que não competia, não era missão da Autoridade da Concorrência estudar os lucros. Disse-me mais uma vez, quando eu confrontei com esta questão, os superlucros das empresas petrolíferas que continuam, a Galp e as outras aqui assim. É uma evidência. Mesmo com a redução substancial das vendas de combustíveis. E eu perguntava-lhe, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, se depois daquilo que aconteceu no sistema eletroprodutor, com o ex-secretário de Estado a mandar fazer estudos externos e a descobrir que, afinal, no sistema eletroprodutor há rendas, há lucros excessivos, e que essas rendas e esses lucros excessivos devem ser eliminados, se o senhor mantém a mesma ideia sobre a não necessidade de análise dos lucros das petrolíferas e das margens das petrolíferas. Depois perguntava-lhe uma outra questão. Se acha, e ainda voltarei a esta questão, que uma nova lei da concorrência, que não assumiu, contrariamente àquilo que propunham, aliás, alguns operadores económicos, o conceito de posição económica dominante coletiva, isto é, monopólio coletivo, se não teria alguma coisa a ver exatamente com o mercado dos combustíveis e a situação portuguesa. Porque isso não foi assumido pelos partidos de governo, na nova lei. Eu gostava de saber, porque, inclusive, este conceito não é nenhuma novidade ao nível europeu. Depois, relativamente ao problema ainda da rede low cost. O Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, que aliás nunca me respondeu a uma pergunta que eu lhe fiz sobre esta matéria, diz que isto é um problema de negócios, de implementar ou não, ou da política do governo, no sentido, e eu penso que é da política do governo, no sentido de forçar quem tem que forçar a petrolífera a criar este mercado. Mas já pergunto-lhe se não é um problema de concorrência o facto da Galp, que fornece, e outras petrolíferas, que fornecem combustíveis low cost. A Galp até tem um posto em Setúbal. E fornecem aos postos nas grandes distribuição, nas grandes superfícies, não fornecerem este combustível low cost aos postos independentes. E o senhor tem lá este problema colocado e não tem nenhuma resposta para ele, portanto, quanto sabemos. É ou não um problema de concorrência desleal, nesta abordagem desta, de diferenciação no tratamento de operadores que estão no mercado, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência? Eu vou terminar, Sr. Presidente, gostaria ainda que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência me pudesse dizer alguma coisa sobre a nova lei da concorrência e um conjunto de conceitos que não foram desenvolvidos. Este que já referi, de posição dominante, o abuso de dependência económica que ficou exatamente como estava e, em teoria, isto significa que vamos continuar a não ter processos, apesar deles
de dependência económica, apesar deles serem manifestos no mercado e na economia portuguesa. O problema das medidas cautelares, que ficam também quase que inteiramente idênticos, e o problema do dumping, que continuo por não ver esclarecido. Gostaria de saber quem é que na autoridade, quem é na Europa ou ao nível nacional tem que acionar os processos de dumping relativamente à economia portuguesa. Obrigado, Sr. Sr. Presidente, ainda deste problema do abuso da dependência económica. O senhor diz que nem nas novas, nem nas velhas leis, portanto, que é muito difícil demonstrar. A prova está aqui clarinha nos seus relatórios. Mas o senhor Presidente da Autoridade não tem dúvidas nenhuma de que há abusos de dependência económica. Então não se tira a conclusão de que há falhas na legislação, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Isto não tem solução, pá. Então digam isso. Somos impotentes para responder a este problema. Também nada me disse sobre o dumping, que é um mistério que eu continuo por ver esclarecido. Relativamente ao mercado de combustíveis, infelizmente tenho que registar que a Autoridade da Concorrência não é a entidade de análise, investigação e detecção de problemas, deveria ser, é mais um órgão estatístico que constata e registra números, aliás, falo de uma forma muito bem feita. Relativamente ao low cost ainda, o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência hoje devia dizer-nos aqui com clareza só esta questão, do meu ponto de vista. Pode a Galp ou outra petrolífera não fornecer a um posto independente que solicita o fornecimento de combustível low cost? Pode fazê-lo? Isto é, pode não fornecer? É isso que eu gostaria que o Sr. Presidente nos dissesse aqui com grande clareza. E depois, quando um posto desses se queixar, ou a ANAREC se queixar, tomar as medidas correspondentes de violação da legislação. Ainda relativamente aos combustíveis, gostaria de referir, o senhor fala-se aqui muitas vezes nos índices Platts de Roterdão. E, de facto, os senhores os senhores e as outras entidades europeias de concorrência, pelos vistos, não analisam esta fixação de preços. Ninguém vê se isto é fiável ou não é fiável do ponto de vista da concorrência. A União Europeia também diz que não é. Portanto, temos aqui um mistério, ou antes a conclusão de que esta questão de mercado e concorrência no mercado petrolífero e dos combustíveis é uma monstruosa fraude política, como o senhor não tem dúvidas nenhumas, até quando recorre às chamadas estranhas teorias económicas para demonstrar aquilo que existe neste momento. Sr. Presidente, eu gostaria de lhe falar ainda de um conjunto de processos concretos de abuso de dependência económica. Fornecedores à grande distribuição, gostaria de saber qual é o ponto do processo dos problemas das apreensões feitas pela Azai de leite e de muitos outros produtos em janeiro. Pela resposta que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência me deu recentemente, eu vou chegar à conclusão de que grande parte desse leite, de facto, não praticou nenhuma violação da lei da concorrência. Gostaria de perceber quando é que o senhor conclui o processo dos reboques, outro abuso de dependência económica e das empresas de assistência à viagem. Os reboques, as empresas de reboques, empresas familiares, dependem a mais de 90% de um mercado oligopolizado de seguradoras, que, apesar da subida brutal dos preços que aqui constatamos, mantém os mesmos preços há muitos e muitos anos. Eu acho que os senhores acham que isto não tem investigação possível. Esta recente imposição das agências de viagem, de imposição de GPS às empresas. Gostaria de saber se o senhor também não tem nada a dizer sobre isto. A mesma questão de abuso de dependência económica na relação oficinas de automóvel, seguradoras. Gostaria de saber se o senhor, processo que se arrasta desde 2005, com variadíssimas afirmações do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência aqui, que vai investigar até hoje. Empresa Unit e microgeração. Vou terminar, Sr. Presidente. Deixaria para a terceira volta ainda uma questão. O senhor respondeu-me com uma carta ao levantamento deste problema e diz nessa carta que constata que, de facto, há ali o papel da Unit no mercado da microgeração levanta problemas de concorrência. Eu gostaria de saber qual é o ponto de situação desse processo. Nessa carta mesmo, o Sr. Presidente refere de uma forma mais afirmativa, agora só falou em orientações da União Europeia relativamente
ao unbundling, mas eu percebo já a evolução no discurso do Sr. Presidente, porque na carta diz-se que correspondem ao quadro legal português e, digamos assim, a orientações legislativas europeias, o unbundling. Eu perguntava-lhe se o senhor tem alguma coisa a dizer relativamente ao facto de ser o mesmo capital estatal, público, de origem chinesa, como o senhor Presidente sabe, na aquisição da REN e da EDP, fazendo o contrário do unbundling. O senhor diz que tem que haver, corresponde até a orientações europeias, mas depois gostava de saber se foi movido a algum processo relativamente a esta questão, porque é uma evidência que este é um processo exatamente o contrário do unbundling. É a junção da rede de transporte e da rede de produção, que o Sr. Presidente há um bocado disse que era prejudicial para a concorrência. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, desculpe regressar ao problema do abuso de dependência económica. Então, os senhores constatam que existe. A legislação torna muito difícil demonstrar. Mas então não é possível densificar e tipificar esse problema de outra forma na legislação da concorrência. Não se consegue entender. Não se consegue entender, Sr. Presidente. Depois, o senhor não me fala, mais uma vez, não me disse nada sobre o abuso de dependência económica que o mercado oligopolizado das seguradoras, sobretudo via agências de viagem, empresas de assistência em viagem, fazem relativamente às empresas de reboque, que as seguradoras fazem relativamente às oficinas de automóveis, concretamente relativamente ao problema dos preços que lhes impõem, Sr. Presidente, aos reboques, relativamente às exigências que fazem relativamente às oficinas de automóveis, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. São abusos da dependência económica. Estas empresas, pequenas, em geral micro e pequenas empresas familiares quase todas, dependem a mais de 90% do seu mercado, não tem qualquer alternativa. São as seguradoras. E os senhores acham que isto não tem problema nenhum. E este problema arrasta-se desde 2005, como o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência conhece. O problema da UNIT, mercado da microgeração. O Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência não me disse nada. Eu leio-lhe o que é que me escreveu. Dúvidas sobre a natureza eventualmente restritiva da concorrência dos acordos presentes ao modelo de negócio da UNIT para o mercado da microgeração. A Autoridade da Concorrência diligenciará uma análise mais aprofundada do assunto. Está em curso esta análise ou não, que está a prejudicar centenas de pequenas empresas deste setor, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. E gostaria relativamente ao dumping, eu estou mesmo relativamente ao dumping de países terceiros, porque a conclusão que eu tiro é que relativamente a estes processos a Autoridade da Concorrência não faz nada, nem sequer comunica com as suas congêneres europeias, ou o Estado português tem que o fazer, porque a senhora Ministra da Agricultura diz que não é nada com ela, diz que é com a Autoridade da Concorrência portuguesa. Relativamente ao problema ainda dos lucros excessivos no setor das petrolíferas, o senhor Presidente da Autoridade da Concorrência não tem dúvidas nenhumas sobre o que é que foi dizendo ao longo destes anos a ERSE relativamente aos preços às tarifas da energia elétrica e também do gás natural. Não havia problema nenhum. E afinal, estudos independentes promovidos pelo atual governo mostram que há rendas excessivas, lucros excessivos na voz do ex-secretário de Estado. E eu pergunto-lhe se isto de facto, não faz surgir nenhuma luz na Autoridade da Concorrência que o leve a propor, de facto, a investigação desta vertente ao nível das petrolíferas, para lá do acionamento e da pressão junto do Estado português, a Autoridade da Concorrência o pode fazer, de investigação do problema da formação de preços do índice Platts em Roterdão. Porque é uma evidência que aquilo não é bolsa, aquilo não é nada. São as petrolíferas, são os operadores petrolíferos europeus que determinam, de facto, os preços que depois a McGraw-Hill transmite a esta entidade em Roterdão e que, portanto, depois serve de referencial e que ninguém é capaz de averiguar
o Comissário da Concorrência, aliás, esteve aí, e apesar de questionado por nós, de facto não disse uma palavra sobre o assunto. Não disse uma palavra sobre o assunto. Obrigado, Mas Sr. eu Deputado. saber se o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência agora está sensibilizado para o problema, se não pode colocar esta questão com outra força na União Europeia.